Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de junho de 2025. As negociações de paz em Istambul entre Ucrânia e Rússia terminam sem acordo de cessar-fogo, o que chegaram no máximo um acordo entre prisioneiros e entre corpos de mortos. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade. É a tua motivação para inscrever-se e apoiar o canal, que com certeza você não vai se arrepender. Aqui não tem fake news, são proibidas. Também quero convidá-los a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Ucrânia e Rússia concordam com troca de prisioneiros de guerra e corpos, mas ainda não há cessar-fogo. As delegações concordam em trocar prisioneiros jovens, feridos, devolver 6.000 soldados mortos cada uma das partes, e a Turquia se ofereceu para receber os líderes novamente ainda em junho. No entanto, Moscou está resistindo a um cessar-fogo total. Não interessa isso para ela, ficou demonstrado mais uma vez claramente nessa reunião, inclusive com pessoas que não têm poder de decisão, como da outra vez. E apenas a Ucrânia que mandou o ministro da Defesa, representando o Zelensky, que era o único que tinha poder de decisão e tinha instruções claras para isso. Os russos pegam e levam lá para o ditador e ele vai decidir se ele deixa ou não deixa. Normalmente ele vai dizer não e não deixará, Então, a Ucrânia e Moscou concordaram em trocar todos os prisioneiros de guerra gravemente feridos e com menos de 25 anos de idade. Então, até 25, acima de 25, eles não trocarão, pelo menos neste momento, de acordo com os resultados da negociação de ontem. Após a conclusão das negociações, que foram muito rápidas, elas demoraram no máximo 1 hora, não chegaram aí a 1 hora e meia, porque não tinha nada a Rússia a concordar. Ela foi lá, ouviu, e agora pegou o avião e vai falar com o seu ditador para ver o que ele decide, o que isso é péssimo, Poderia ter sido discutido um cessar-fogo, eles não vieram em condições, com autorização para discutir isso, negaram a isso. Então as discussões entre as delegações se concentraram na troca de prisioneiros de guerra e também na questão do crime de sequestro de crianças, e nesse acordo de cessar-fogo também a Ucrânia quis se concentrar, mas não deu para avançar nisso. A Ucrânia apresentou uma lista de crianças sequestradas, apresentou os nomes delas, que é um número de 33.339 crianças. Um crime hediondo, um crime contra a humanidade. E o chefe da delegação russa, num sinal de deboche, quando a Ucrânia, o chefe da delegação ucraniana, o ministro da Defesa da Ucrânia, levantou essa questão e foi entregar a lista para a Rússia. Ele disse, essa questão das crianças, isso aqui é para vocês sensibilizar os avós da Europa, para eles chorar. Você veja que falta de sensibilidade numa mesa de negociações internacional, geopolítica entre dois países. O cara é despreparado, nem ministro ele é, mas é um ex-KGB e está lá de assessor do Putin. É só esse tipo de gente sem alma que trabalha no reino do mal. Não poderia, um reino do bem jamais agiria assim. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ele disse que espera reunir os líderes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América ainda esse mês na Turquia, o que eu acho muito difícil. O Trump iria correndo para dar a mão para o Putin, mas o Putin não vai querer ir e eu acho que não vai. O Zelensky já foi uma vez, ficou lá esperando e o Putin não apareceu. Então eu acredito que o Putin não vai também. Ele só manda esses prepostos, aí ele pensa e vai decidir. E segundo o presidente Erdogan da Turquia, ele disse que meu maior desejo para ambos os lados é reunir o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky em Istambul ou Ankara.
Ankara é a capital, Istambul não é a capital, né? E até mesmo trazer o presidente dos Estados Unidos da América, senhor Donald Trump, para o lado deles, se eles aceitarem, disse ele à imprensa, né? Moscou e Kiev também concordaram em devolver corpos de 6.000 soldados mortos, cada um dos lados, né? Que estão com os respectivos corpos. De acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, o Rustem Umerov, ele disse numa coletiva de imprensa essa questão dos corpos e também a questão da troca de prisioneiros, só que dessa vez são menores de 25 anos. E também todos os, independente do número, todos os doentes e todos os feridos também serão devolvidos. Vão limpar a área nessa questão. Só vão ficar os maiores de 25 anos, mas os doentes e feridos também serão mandados para o seu país de origem, para as suas famílias, né? Mas a Rússia ainda ela continua a rejeitar a ideia do cessar-fogo incondicional, já que a Ucrânia propôs realizar a próxima rodada de negociações de paz antes do final de junho e gostaria que esse acordo fosse implementado. Mas, no entanto, a Rússia propôs um outro cessar-fogo, um cessar-fogo parcial de 2 a 3 dias, para que eles pudessem pegar os corpos que eles não conseguem pegar dos seus soldados. Aí vem o parênteses, por que eles não conseguem pegar corpos de alguns soldados? Porque justamente eles caem na linha da morte, onde está amarrado o tiro de artilharia, estão amarrados os ataques de drones e os tiros de morteiro em cima deles. Né? E aí eles não conseguem pegar, porque depois que eles recuam, eles não conseguem tomar posição, eles fazem o recuo, e se eles forem lá, chega lá um caminhão, né? Para juntar os corpos, a artilharia ucraniana vai mandar bala, né? Não sabe o que é. Então ele quer para pegar os corpos. A Ucrânia disse que vai dar a resposta, não deu na hora na mesa de negociação, até porque eles não aceitaram nenhuma reivindicação, mas a Ucrânia já sabe-se que vai aceitar, né? As delegações trocaram documentos, né, entre elas, e houve para uma nova liberação de prisioneiros, então, que vai ser definida ainda os detalhes agora durante essa semana. E isso também foi falado na entrevista coletiva pelas duas partes. Essa reunião, ela realizou-se no Palácio Siragan, em Istambul, que é uma antiga residência imperial otomana que é transformada em hotel. Então, hoje é um hotel lá, um hotel de luxo, né? E seguiu-se a sessão do mês passado. Mês passado fez-se uma troca de prisioneiros e essa vez também vai se fazer essa troca de prisioneiros, além dos corpos que vão ser trocados também. Acho que é positivo, mas o que eu acho é o seguinte: poderiam discutir o cessar-fogo, poderiam discutir a paz, o que cada lado poderia avançar, né? E isso que foi conseguido poderia ser feito numa sessão paralela, porque para isso não precisa grandes decisores, né? Ele já vinha isso pronto, né? Okay, vamos liberar os prisioneiros, vamos mandar os corpos, né? Então os corpos eles vão limpar, né? Ou seja, tudo que tiver eles vão limpar. Todos os feridos também, os dois lados vão mandar embora, não vão ficar com nenhum. Então eu acho que existe uma má vontade do ditador da Rússia, que não aceita e ainda acha que está ganhando a guerra, e acho que ele talvez não tenha tanta certeza do que aconteceu do ataque às bases aéreas de aviões estratégicos, onde ele perdeu quase toda a sua frota. O ministro das Relações Exteriores turco, que abriu a sessão, ele coordenou os trabalhos, né? E, lamentavelmente, não chegamos a lugar nenhum, e Zelensky disse o seguinte: eu não quero nenhuma paz que recompense Putin. Em comentários feitos isso logo após as negociações, Zelensky reiterou que a Ucrânia estava comprometida em acabar com a guerra, mas não ao custo de legitimar a agressão de Moscou. Corretíssimo o presidente. Eles agrediram, sequestraram, assassinaram, torturaram. Não dá para premiar criminosos, né? A chave para uma paz duradoura é clara, falou o Zelensky. O agressor não deve receber nenhuma recompensa pela guerra, disse ele, e ainda complementou: Putin não deve receber nada que justifique a sua agressão. E o Zelensky ainda acrescentou que Kiev está pronta para tomar as medidas necessárias para a paz.
mas ele não chegou a sinalizar nenhuma mudança significativa. E com razão, porque era como ele não deve dizer isso pela imprensa. O que ele estaria disposto a ceder? Por quê? Porque a Rússia não disse nada. Senão a Rússia já vem sabendo e ele não sabe da Rússia, ele fica sem moeda de troca, né? Como o Trump gosta, né? Não fica com cartas na manga. Então, ele tem cartas na manga e ele sabe o que ele pode ceder. Embora as esperanças de um avanço permaneçam fracas, eu acho que ainda estamos longe da próxima reunião, ou talvez em junho, fazer um cessar-fogo, né? Algumas autoridades ainda sugerem, internacionais, que pode ser que aconteça, mas acho que estão se enganando, ou são ingênuos mesmo, né? A Ucrânia continua a pedir um cessar-fogo total e incondicional como primeiro passo em direção a qualquer acordo, mas que a Rússia está claramente dizendo que não vai dar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.